Cada ser humano é um espaço potencial onde Deus potencialmente pode habitar. Isso é fantástico. As Escrituras Sagradas colocam exatamente isso. Ela diz: não sabeis que vós sois a habitação do Espírito Santo? Só essa colocação consagra esta posição. Eu e você, como um espaço potencial para Deus vir e habitar em nós. Isso é fantástico. E isso foi concedido por Jesus Cristo. Ou melhor, essa realidade pode se tornar vital hoje, porque Jesus Cristo preparou as condições para que Deus pudesse, através do seu Espírito, habitar em nós. Não é fantástico ter este conhecimento? Deus pode habitar em mim. Este conhecimento é fantástico. É por isso que aqueles irmãos, lá no Novo Testamento, eles eram filhos de sacerdote, eram sacerdotes. Eles tentaram expulsar um demônio. E eles chegaram e disseram para o endemoniado, onde alojado dentro desse endemoniado havia os demônios. Em nome de Jesus de Paulo, sai deste homem. Os demônios disseram: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Os demônios estavam dizendo que não os reconhecia como autoridade para expulsá-los em nome de Jesus. Os demônios não viam autoridade dentro deles. Em outras palavras, os demônios não viam o Espírito Santo dentro deles. Como eles não viam essa autoridade dentro desses filhos de Cefas, eles não conseguiram expulsar. E por isso, o demônio que estava dentro deste homem deu uma surra neles. E eles chegaram quase despidos na cidade. Não eram morada de Deus ainda. Deus não morava neles. Daí, no mundo espiritual, os espíritos veem perfeitamente as coisas. Esses espíritos não reconheciam a autoridade deles. Eu não reconheço vocês. Não conheço vocês. Vocês não são conhecidos no mundo espiritual. Logo, vocês não têm autoridade. E a proposta deles foi vã. Os demônios não reconheceram a autoridade desses homens. Olharam para eles, mas não viram nada. Não tinham autoridade espiritual. Logo, não podiam se atrever a expulsar aqueles espíritos malignos. Resultado, tomaram uma pisa danada. Chegaram em casa quase despidos. Então, nós podemos ver aí
que o mundo espiritual reconhece esse fato, que Deus pode habitar dentro de nós, de mim e de você, através do Espírito Santo. E isso vai dar autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. E essa condição Jesus Cristo disse que nós temos. Ele falou para os discípulos: eu dou autoridade para vocês sobre toda a força do inimigo. Vocês agora têm autoridade sobre toda a força do inimigo. Ele não pode fazer nenhum dano. E depois ele completou: no meu nome você vai curar enfermo e vai expulsar demônios. No meu nome. Aí está a concessão de autoridade dada por Jesus Cristo a seus discípulos. E quem são seus discípulos hoje? São aqueles que creem. São aqueles que creem no seu nome. Esses são os discípulos de hoje. Se nós cremos no nome dele, se nós cremos na palavra dele, isso nos coloca na qualidade de discípulos. É simples. As Escrituras também diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo lhe é dado o poder de se tornar um filho de Deus. Isso é muito forte. Se tornar um filho de Deus. Veja. E é simples. Só aquele que crê em Jesus Cristo lhe é dado o poder de se tornar um filho de Deus. Qualquer um pode ter esse acesso. Deus não faz a coisa complicada. Porque Deus não quer que nenhum de nós pereça, mas que todos tenhamos a vida eterna. Aí está a visão do amor de Deus para com o homem. E essa condição de amizade com Deus já foi preparada por Jesus Cristo. As Escrituras nos dizem que ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Lá na cruz ele pagou o preço da separação. Agora Deus tem um título de união com o homem. E essa proposta de Deus de união com o homem pode ser perfeitamente realizável no aqui e agora da nossa existência. O preço que separava o homem de Deus foi pago. Não há mais débito no céu. E através desse preço pago, que foi o sangue de Jesus Cristo, Deus olha para nós. Deus tem condição de olhar para nós e de voltar à comunhão conosco. E através do seu Espírito, ele tem condição de habitar em nós. Daí a gente volta àquela colocação no princípio. Não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito de Deus? Em outras palavras, nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos a igreja vivente. Nós carregamos Deus dentro de nós, através do seu Espírito, que agora tem condição de habitar dentro de nós. Não é uma boa nova? Basta somente a gente crer em Jesus Cristo e dizer: Jesus, eu quero o Senhor como meu Salvador, eu quero o Senhor como meu Senhor.
Salvador, por quê? Eu acredito no teu sangue. Acredito que o teu sangue, ele pagou o preço dos meus pecados. Se ele pagou os preços do meu pecado, não existe mais débito no céu. E se não existe mais débito no céu, eu posso ir até o trono de Deus sem medo, sem temor, sem culpa. Acabou a consciência da culpa. Acabou a consciência da culpa. O preço já foi pago. Deus agora pode ter amizade. Nós agora podemos fazer parte de uma grande família. A família dos gerados de novo. Gerados de novo. Não da carne. Agora nós somos gerados do Espírito. Isto é, da palavra de Deus. Pois Jesus diz, a minha palavra é Espírito e é vida. E essa vida quer dizer vida eterna. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. São eternas. E é interessante que em outro texto Deus diz, eu estou de olho nas minhas palavras, para as fazer cumprir. Deus está de olho na palavra dele para fazer cumprir. Isto quer dizer que ele pode gestar de novo, gerar de novo. Qualquer pessoa que vá até ele na base da palavra de Jesus Cristo. Pois nós nasceremos na base dessa palavra. Se você for no Antigo Testamento, você vai ver que Deus falou e tudo se fez. Este é o caminho de Deus. Deus fala e as coisas se fazem. No caminho de Deus não precisa processo. Ele fala e a coisa se faz. Quando nós aceitamos a palavra dele, imediatamente a vida de Deus faz parte da nossa vida. E nos tornamos um filho de Deus. E na qualidade de filho, podemos ir com ousadia diante da presença do Pai. Um filho, quando tem necessidade, ele não vai com medo à presença do Pai. Ele vai com ousadia. Pai, eu quero uma bola. Pai, eu quero uma bicicleta. Pai, eu quero um videogame. Entrega o problema para o pai resolver. E acredita, meu pai vai resolver esse problema para mim. Isso é se apoderar. Isso é ter fé no Pai. É isso que Deus quer que nós façamos. Que nós creiamos na sua palavra para recebermos o que pedimos. Se você pede e acredita, você recebe. Quem pede, recebe. Quem bate, a porta se abre. Quem procura, acha. São os termos da palavra de Deus. Ele é um Pai que demonstrou amor, porque Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem à vida eterna. Isto é, tenho Jesus Cristo dentro dele, através da sua palavra, revelada pelo Espírito Santo. E isso é possível no aqui e agora de nossa existência. Nós podemos ter Deus conosco, através de termos a palavra, as mensagens de Jesus Cristo, que nós chamamos de boas novas, reveladas pelo Espírito Santo. Não sabeis que vós sois o templo de Deus, a habitação do Espírito Santo? Nós somos a sede do governo de Deus. Deus agora vai ver o mundo a partir do nosso olhar. Nós vamos pedir a Ele, Ele vai conceder bênção ao mundo. Nós seremos abençoadores do mundo. Aquela bênção que estava sobre Abraão
pela fé agora está conosco. É uma boa nova, não é? Não é uma boa nova? Nós somos portadores em potencial da habitação de Deus dentro de nós. E pode se tornar real quando nós exercermos fé na palavra dele e pela fé nos apossarmos. É uma boa nova, não é? Deus pode habitar em nós, em mim e em você, pela sua palavra. Isto vai gerar a nova criatura, o cidadão do reino de Deus.